Então Jesus lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, fomes, pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Oxalá que hoje fosse sua vinda. Oxalá se voltasse o Salvador e todas as portas dos céus fossem abertas, eu visse com meus olhos ao Senhor e todas as portas dos céus fossem abertas, eu visse com meus olhos ao Senhor. Para que seguir vivendo neste mundo de maldades? Se Cristo tardar mais, que irei fazer? Bendito Deus, não tardes mais, e a Jesus envia-nos já, que venha levantar teu povo. Bendito Deus, não tardes mais, e a Jesus Cristo envia-nos já, que venha levantar teu povo. Oxalá que a lua se movesse e aparecesse Jesus Cristo em seu lugar, a trazer o galardão a todo salvo e a levar-nos para a pátria celestial, a trazer o galardão a todo salvo e a levar-nos para a pátria celestial. Para que seguir vivendo neste mundo de maldades? Se Cristo tardar mais, que irei fazer? Bendito Deus, não tardes mais, e a Jesus Cristo envia-nos já, que venha levantar teu povo. Bendito Deus, não tardes mais, e a Jesus Cristo envia-nos já, que venha levantar teu povo. A nuvem que levou a Cristo um dia escutasse minha petição de aqui, lhe diria: boa nuvem, vem depressa, traz Jesus de volta, ou então leva-me a mim. Seguir vivendo neste mundo de maldades? Se Cristo tardar mais, que irei fazer? Bendito Deus, não tardes mais, e a Jesus Cristo envia-nos já, que venha levantar teu povo. Bendito Deus, não tardes mais, e a Jesus Cristo envia-nos já, que venha levantar teu povo. Bendito Deus, não tardes mais, e a Jesus envia-nos já, que venha levantar teu povo. Preciosos ouvintes, estamos cumprimentando a todos com a leitura bíblica que foi lida no livro de São Lucas, no seu capítulo 21, versículo de número 10
até o 12, quando o Senhor Jesus, o próprio, ele mesmo entregou algumas profecias concernentes ao tempo do fim. Os dias finais, como são chamados pelos grandes estudiosos da Bíblia, como os grandes teólogos, dias finais, tempos do fim. E nós temos profecias que foram proferidas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E dentre tantas profecias que encontramos em São Mateus capítulo 24, nós gostaríamos de, nesse programa de hoje, meus amados ouvintes, destacar uma delas, que tem sido muito atual, muito vigente nessa última hora. Nós vemos Jesus falando das nações contra nações. Encontramos o Senhor Jesus falando sobre as calamidades, as guerras. Vimos Jesus falando sobre o amor do ser humano se esfriando cada dia mais em relação à sua palavra, à sua vontade. São muitas as profecias. Mas, no capítulo 21 de São Lucas, no capítulo de número 11, a Bíblia diz: e haverá em vários lugares grandes terremotos. Ele também disse isso em São Mateus, no capítulo 24, do versículo 7, que haveria terremotos em vários lugares. E mesmo no Velho Testamento, um pequeno profeta chamado Ageu, no capítulo 2, versículos 6 e 7, há centenas e centenas de anos de distância de nós, ele profetizou: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. São profecias que teriam que tomar lugar no cenário mundial, no planeta Terra, antes do regresso do Senhor Jesus, antes que ele venha para estabelecer o seu domínio, estabelecer o seu reino sobre a face da terra. Terremotos foram profetizados na Bíblia, assim como muitas outras coisas. Mas nesse programa de hoje, tomando apenas essa palavra, terremotos, é o que tem acontecido em muitos e muitos lugares, dando cumprimento das profecias. Ou alguns terremotos de grandes escalas, gerando terríveis consequências, causando milhares de vítimas. Já outros apenas pregando sustos na humanidade. Alguns terremotos trazendo apenas prejuízos materiais, mas outros em proporções maiores e acabam deixando cicatrizes profundas pelo resto da vida. Quantos perdem tudo o que adquiriram ao longo de uma vida inteira em apenas 3 minutos de tremor? Quantos perdem familiares? Quantos perdem todos os seus bens materiais em apenas segundos de grandes terremotos que têm sacudido o planeta em diversos lugares do mundo? Muitos perdem amados. Os terremotos sempre estão surgindo, dizendo para nós que Jesus Cristo breve voltará. Terremotos que o Senhor Jesus disse que eles tomariam lugar no cenário. A história ou as estatísticas, elas não mentem, elas dizem para nós que nos últimos anos, observe bem isso, são estatísticas, nos últimos anos,
morreram mais pessoas de terremotos esses últimos 17 anos do que em toda a história, desde que essa dispensação a qual nós vivemos começou. Nos últimos 17 anos foram milhares e milhares de pessoas. Talvez alguém diria: pregador, o senhor está dizendo que terremotos são sinais eminentes do tempo do fim da volta de Jesus? Mas sempre houve isso, é verdade, sempre houve isso. Mas nunca houve com as proporções, nunca causaram tantas vítimas como agora no tempo do fim. A terra está gritando, está dizendo que já não suporta mais. A terra está sofrendo suas convulsões, ela está tendo seus colapsos nervosos. E isso mostra para aquele que tem um mínimo de sensibilidade que Cristo breve virá. Mas, acima de terremotos naturais, como eu tenho falado aqui nesse programa de hoje, como um dos muitos sinais do regresso de Jesus Cristo, pior do que estes terremotos naturais, como nós temos falado, eu poderia dizer que está o terremoto espiritual. Ah, agora o senhor foi longe demais, pregador. Terremoto espiritual? Sim. Assim como os tremores naturais, os abalos sísmicos estavam profetizados na Bíblia pelo Senhor Jesus Cristo, também na Bíblia estava previsto esses tremores, essas agitações espirituais, a exemplo de Mateus 24, versículo 12, quando a Bíblia diz que a frieza espiritual iria tomar lugar no cenário. Isso é um verdadeiro tremor de terra. Um tremor de terra traz ruínas, traz destruição. Você quer uma coisa para trazer tantas ruínas para a sociedade, para a família, para a igreja, para o ser humano, do que a indiferença espiritual, do que o declive acentuado no amor? Mateus 24, 12, a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriariam, ou seja, a frieza espiritual é um terremoto espiritual, ou seja, algo abalou o amor deles. A descrença em Deus e na Bíblia, em sua palavra, é um terremoto. Terremoto é aquilo que abala, que causa trincas, é aquilo que joga por terra, que causa ruína. Para um homem deixar de amar, como o ser humano está deixando de amar, para uma pessoa deixar de crer em Deus, em sua palavra, em suas promessas, algo tem que ter vindo e abalado as suas estruturas. E isso eu quero chamar nesse programa de terremoto espiritual. Algo os abalou, como ficou profetizado em 1 Timóteo capítulo 4, que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, olha para vocês verem, que há 2000 anos atrás, o grande apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, já estava profetizando a condição do ser humano nesses dias que nós estamos vivendo. Ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, ou seja, cairão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olhe bem para você ver o que a Bíblia está dizendo para nós. Que nos últimos tempos haveria uma queda, haveria uma apostasia, ou seja, a Bíblia já havia profetizado este terremoto espiritual, este abalo espiritual, que a sociedade, que as nações, que as igrejas, as instituições religiosas iriam sofrer. Pior do que os terremotos naturais que destroem carros, casas, que ceifam vidas, que deixam cicatrizes e marcas profundas, é você ser vítima desse terremoto espiritual, esse declive acentuado no amor. Frieza espiritual é um grande terremoto. Falta de sensibilidade ao ouvir a pregação da palavra de Deus é um grande terremoto que abalou as suas estruturas.
a descrença, ou seja, essa crescente que está havendo no mundo religioso, no mundo de então, que está levando os homens a descrerem de Deus e sua palavra e suas obras, seus feitos maravilhosíssimos, como disse o salmista Davi. Isto é um verdadeiro terremoto abalando a igreja, abalando a sociedade, abalando a igreja, porque quando descremos em Deus, é aí que nossas estruturas começam a ruírem, a trincarem. Estava profetizado, 1 Timóteo 4. Isso é um terremoto espiritual. Quando você vê a família sendo desvalorizada, perdendo o seu valor. Quando nós vemos, meus amados ouvintes, essa instituição tão sagrada que Deus criou, que é o casamento, este edifício. Por que eu chamo o casamento de um edifício? Porque leva tempo para você edificá-lo, para você estruturá-lo, para você chegar com ele à fase de acabamento, ao amadurecimento daquela vida a dois. Mas nós percebemos que está havendo um grande terremoto nesse edifício, nessa instituição sagrada que Deus criou, a qual está escrito aos Hebreus 13, versículo 4, venerado ou considerado, respeitado, reverenciado, seja entre todos o casamento, o leito sem mácula, porque os que se dão à prostituição, a Bíblia Sagrada diz assim, serão julgados por Deus. Mas o divórcio é um verdadeiro terremoto que está destruindo essa construção chamada família. As famílias estão sendo desmanteladas, esmiuçadas. Há uma pressão para poder destruir casamentos, destruir famílias. Há uma pressão para poder levar embora, roubar a paz, a harmonia, a felicidade que Deus estabeleceu, ordenou em sua palavra que pudesse acompanhar o homem, porque o desejo de Deus é ver o homem abençoado e não amaldiçoado. Um casamento abençoado e não amaldiçoado. Uma família abençoada e não amaldiçoada. Tem vindo aí um grande terremoto espiritual que está comprometendo as estruturas. O divórcio é um terremoto que veio para poder destruir o casamento. A infidelidade conjugal é um terremoto que está fazendo ruir, trincando as paredes dessa construção chamada casamento. E tantas outras coisas que entram dentro de uma casa, dentro do relacionamento de um marido, de uma esposa, que juntos começaram cheios de sonhos, de propósitos, que começaram do nada, vamos dizer assim, da estaca zero, trabalhando, lutando, conquistando, fazendo força para o mesmo lado, e logo, quando começam a adquirir uma estrutura, vem aquele abalo sísmico, vem aquele terremoto para poder comprometer o edifício, para poder destruir aquela construção que é a família, construção de Deus, porque família é uma instituição sagrada que Deus criou. Terremotos e mais terremotos, visitando as famílias, visitando a sociedade, visitando as igrejas. Os piores terremotos são esses que estão entrando e acontecendo imperceptivelmente, e quando assustamos, já está tudo destruído. Família destruída, educação destruída, está tudo destruído, sociedade destruída, valores, princípios éticos e morais destruídos. Verdadeiros terremotos são estes, que quando a pessoa despertar, ela já não ama mais, mas nutriu a sua vida de ódio, de orgulho, de ganância e tantas coisas, tantas agitações, tantas coisas negativas, destrutivas, ocuparam o coração do homem, ocuparam aquela morada que Deus, sua palavra bendita e sagrada, deveria ocupar para esse edifício não sucumbir, não cair. Cuidado, meu ouvinte, com os terremotos espirituais. Eles são muito piores do que os terremotos naturais. Os naturais muitas vezes levam os bens, mas os terremotos espirituais muitas vezes destroem a alma, como diz a Bíblia. A alma que pecar, essa morrerá.
Terremotos estão em todos os lugares. Estão em casas, estão em grandes centros urbanos, estão em igrejas, estão em casamentos, estão em vidas, individualmente falando, eles estão espalhados por todos os lugares. E nós, meus amados ouvintes, nós deveríamos estarmos atentos para que nossa casa não venha a cair, como disse o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse em sua palavra que o homem que ouve a sua palavra, o Senhor Jesus disse, e a respeita e a guarda em seu coração, a Bíblia Sagrada nos diz que este homem é semelhante àquele que construiu sua casa sobre a rocha. É semelhante àquele homem que a edificou com bases sólidas, profundas, que vindo os ventos, que vindo as tempestades, digamos assim, que vindo os terremotos, não derrubam, não destroem aquela casa. Edifique bem a sua vida, edifique bem o seu casamento, edifique bem a sua fé, edifique bem a sua alma, para que quando as coisas tremerem, sacudirem, as provas, as lutas, as tentações, os dias difíceis chegarem, você ainda permaneça de pé. Terremotos estão sacudindo vidas. Quantos jovens são invadidos, criados em sua pureza, criados em um bom caminho, mas daqui a pouco o mundo estremece as raízes deles, estremece a alma deles. Quantas moças, quantos rapazes que ao encontrar o mundo, quão cruel ele é, quão sedutor ele é, quantas ofertas, quanta sedução ele tem para levar um jovem a uma vida libertina, a uma vida regrada de vícios e de drogas e de álcool e de prostituição. São terremotos invadindo, são terremotos, espíritos salteadores, destruindo vidas, ceifando corações. São tantos os terremotos espirituais. O ódio é um grande terremoto que invade o coração do homem. Jesus orientou que nós não tivéssemos esse sentimento tão corrosivo, tão destrutivo, tão intoxicante como é o ódio, porque isso mata, causa marcas profundas. São terremotos que matam milhões de líderes religiosos, milhões de líderes políticos. O terremoto da corrupção tem destruído tantos edifícios. O terremoto da corrupção tem abalado as estruturas da nossa nação. O terremoto da corrupção tem trazido uma crise tal sobre esse país como nunca houve antes. Pior do que nos tempos de conflitos armados e guerras frias. O terremoto da corrupção tem destruído, tem matado na saúde, tem matado na segurança pública, tem matado nas escolas, tem roubado oportunidades de jovens, tem roubado oportunidades daqueles que um dia sonharam, mas tremeu. Houve um abalo. A corrupção é um terremoto que mata e mata tanto, mata mais do que os crimes organizados, mais do que as grandes facções criminosas. Esse terremoto chamado corrupção segue matando. A corrupção é um grande terremoto em grande escala que está matando valores, matando o pudor, matando a saúde, matando a confiança. O ódio também é um terremoto. E como ele mata? Estou falando de terremotos espirituais. Entendem-me pelo que eu quero dizer. Terremotos que estão causando trincas, derrubando paredes, estão ferindo, estão matando, estão levantando poeira, estão causando pânico, agitação. Um terremoto causa isso, pânico, agitação, levanta poeiras, gritos, sangue. Olha o que está vivendo a nação, é um grande terremoto de corrupção. E quanto pânico, e quanta agitação, e quanta gente correndo de um lado para o outro, gente desesperada, gente que chora, gente que geme, gente que não sabe o que fazer. Terremotos são aquilo que separam as pessoas amadas,
um morre e outro fica vivo. Isto são terremotos. Dizem que o Japão tem o maior sistema tecnológico em suas edificações anti-terremotos. Seus prédios, casas, suportam tremores que outras casas comuns, prédios comuns, em lugar nenhum no mundo poderiam suportar. Seus prédios balançam muito e dificilmente cai um deles. Quando você tem o Espírito Santo, ouvinte, quando você ouve a palavra que todos os dias nesta emissora temos pregado e aguarda no seu coração, como disse o Senhor Jesus Cristo em Mateus 7, versículo 24. Quando você põe a palavra no coração, quando você se compromete a viver segundo a fé, segundo o Evangelho, segundo a vontade de Deus, você é como essa nação que tem a maior tecnologia anti-terremotos. Quando você vive a palavra, faz como Davi, a esconde em tua alma, para não pecar contra Deus, você é anti-terremotos, anti-corrupção, anti-ódio, anti-inveja, anti-contendas, você é anti-violência, você é anti-imoralidade, você é anti a desestruturação, a destruição da família. Você é ante a incredulidade, a roubar a fé, a esperança das pessoas que deveriam ser plantadas, colocadas em Deus. O verdadeiro homem que tem este senso de que a palavra de Deus é a verdade, ele é como aquela nação anti-terremoto, é como aquele homem que edificou sua casa na rocha. Jesus disse, em outras palavras, ele tem essa tecnologia que não vai deixar sua parede cair, seu teto cair, seu chão sumir, suas paredes trincarem. Anti-abalos, anti-queda, cai tudo, mas ele fica de pé. Davi disse, 1000 cairão à tua direita, 10.000 ao teu lado, mas tuas paredes não irão cair, não irão trincar, teu teto não irá cair. Você é anti-abalos, anti-terremotos, porque a palavra te dá essa estrutura. Essa fé está edificada sobre a rocha, sobre Cristo, o ungido, a revelação. Terremotos, meus amigos ouvintes, eles acordam as pessoas e as deixam desesperadas. Mas quando você é um filho de Deus que leva Deus a sério, ouve a sua palavra com temor no coração, você pode acordar e despertar e tudo está caindo aos pedaços, mas você tem um lugar para olhar, um lugar de confiança para você se esconder. Meu amigo ouvinte, as profecias do Senhor Jesus Cristo, elas estão se cumprindo. Tremores de terra em vários lugares, nação contra nação, reino contra reino, pestes, fomes, fome como nunca se aconteceu nesses últimos 100 anos de história, nesta virada do século 20 para o século 21. Milhões e milhões de pessoas, mais de 70 milhões de pessoas morreram de fome nessa virada de século 20 para 21, nesses últimos 100 anos de história. Milhares de pessoas morreram como nunca em tempo algum morreram, vítimas dos grandes terremotos que a Bíblia diz que precederiam o tempo do fim, a chegada do Messias, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pestes como nunca se levantaram nessa terra. Quantas doenças se levantaram como verdadeiras epidemias em nações como o ebola, a cólera, como o antavírus, como o HIV, enfim, e tantas outras doenças, tantas outras enfermidades. Mas o nosso assunto é terremoto. A terra está tremendo e o profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 5, disse que, uma vez mais, antes de Jesus estabelecer seu reino nessa terra, tremerá céus e terra. Apocalipse 6, 17 chega a dizer, verso 12 ao 17, haverá tremores tão grande na terra que tudo que puder cair, cairá. Pregador, por que é que o senhor está falando isso? Para amedrontar a população? Não, para você aceitar a Cristo, esconder no lugar seguro, lugar antiterremoto, o lugar onde você não será afetado. Entrega a tua alma a Cristo,
seja batizado em nome de Jesus Cristo, venha servi-lo de corpo, alma e espírito. Ele é o esconderijo seguro. Como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é Ele, é Jesus. Fuja para Ele, esconda nele, abriga-te nele. Ele é o edifício anti-bomba, anti-terremoto, anti-pestes, anti-fome. Esconda-se em Cristo e Cristo cuidará de ti. Meu amigo ouvinte, creia de todo o seu coração que Deus te abençoou, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.